received word of a strange invention. What it can do will amaze one. Sejam bem-vindos, ouvintes. Eu sou seu co-apresentador, João Santos. E eu sou o co-apresentador, Marcos Duarte. E este é o Esquina das Ideias, onde as ideias se cruzam. Hoje, o Esquina das Ideias recebe a professora Márcia Castro. Márcia é bacharel em Estatística pela UERJ, mestre em Demografia pelo CDPLAR, UFMG e PhD em Demografia pela Universidade de Princeton. Atualmente é professora de Demografia e chefe do Departamento de Global Health and Population na Universidade de Harvard. Além disso, nossa entrevistada concentra suas pesquisas em demografia, análise espacial e doenças transmitidas por vetores. É um prazer receber a senhora aqui no Esquina das Ideias, Márcia. Prazer é todo meu, obrigada por ter me chamado. Márcia, aqui no Esquina das Ideias, nós sempre começamos nossas conversas falando um pouco sobre a trajetória acadêmica e profissional dos nossos entrevistados. Dessa forma, como foi seu processo de autoconhecimento acadêmico? Primeiro, o que levou a senhora a estudar estatística na graduação e, posteriormente, o que levou a escolher o campo de estudo da demografia e o que te levou também a essa sub-área da demografia, que é o estudo de questões da saúde? Bom, eu sempre gostei da área de saúde. Na verdade, em algum momento eu achei que eu fosse fazer medicina, mas não fiz, obviamente. Então, quando eu terminei o que era o antigo ginásio, né? Aí você ia para o científico, né? Agora tem outro nome. Então eu passei para um colégio que tinha um curso, era um colégio experimental federal e ele tinha 4 cursos técnicos. O primeiro ano do científico todo mundo fazia a mesma coisa e depois você escolhia um dos cursos técnicos. E os 4 eram secretariado, administração, contabilidade e estatística. E todo mundo sabia que o curso mais forte era o da estatística. E eu resolvi fazer esse, porque eu queria ter uma base muito boa para o vestibular, que era de uma maneira bem diferente do que é agora, não tinha Enem, não tinha nada disso. Bom, e eu acabei gostando muito da estatística. E, na verdade, acho que o meu primeiro contato com a demografia foi durante esse curso técnico. A gente tinha uma disciplina que se chamava Estudos Regionais. E, assim, muito tempo depois, eu que me dei conta que, na verdade, a gente estava discutindo questões demográficas, a gente estava discutindo padrões etários, urbanização, migrações, e eu não tinha a menor ideia que aquilo era demografia naquele momento, mas eu me lembro de gostar muito daquilo. Bom, quando chegou a época de fazer o vestibular, eu acabei decidindo fazer a estatística. E um dos motivos é que eu fiz um estágio durante o curso técnico, muita gente não fazia, eu tive sorte, consegui um estágio, e eu descobri como você podia aplicar aqueles conhecimentos da estatística em diferentes coisas. E aí eu resolvi fazer a estatística não querendo ser uma teórica, desenvolver métodos, eu estava buscando exatamente essas ferramentas que me permitiriam aplicar a estatística para resolver problemas da sociedade. Bom, aí eu fiz estatística na UERJ, e nesse momento eu também tive aulas de demografia, quer dizer, eu descobri várias áreas diferentes, e eu fiz 2 estágios quando eu estava na UERJ, mas um deles foi na Dataprev, que era a empresa de processamento de dados da Previdência Social. E aí eu tive contato com utilizar métodos estatísticos na Previdência, mas acabei descobrindo exatamente como você usar métodos demográficos na Previdência Social, que tem tudo a ver. Você estudar a sustentabilidade do sistema, você tem que falar de tábuas de mortalidade, longevidade, esperança de vida. E aí eu descobri uma ponte entre a demografia, que eu já gostava e não sabia qual era o nome, e o trabalho que eu estava fazendo com estatística. Bom, eu me formei na UERJ e nesse mesmo momento teve um concurso na Dataprev, eu passei e aí eu me formei em dezembro e comecei a trabalhar em janeiro. Então eu comecei a focar nisso, em linkar estatística e demografia para a Previdência Social. Então eu estudava muito questões de envelhecimento, padrões de mortalidade, causas de morte, por aí vai. E aí, logo no primeiro ano, quando eu estava lá, a empresa, o departamento onde eu estava, que era um departamento basicamente de estudos,
eles chamaram uma demógrafa para dar um curso exatamente de demografia. E aí foi a glória, porque foi fantástico, foi assim, um intensivão, eu conversei muito com ela, aprendi muita coisa, e aí resolvi fazer um mestrado. Na época, só tinham 2 locais onde você tinha mestrado de demografia. Um era em Campinas, na Unicamp, que era muito voltado para a sociologia, e um na UFMG, no CEDEPLAR, que era mais quantitativo. E aí, naquela época, só tinha aplicação para o mestrado ano sim, ano não. Então, quando eu descobri, era o ano não. E aí eu me preparei, apliquei. E aí eu comecei a fazer o mestrado na UFMG, mas eu não deixei de trabalhar. É meio doido, porque um é em Belo Horizonte e outro é no Rio de Janeiro, né? Então, eu fiz o seguinte, eu concentrava as aulas em alguns dias, eu viajava toda semana de ônibus, né, à noite. Eu ia e voltava toda semana, eu usei tudo que eu tinha, férias, licenças prêmios, tudo que eu tinha de dia para usar, eu usei para fazer isso, e eu trabalhava sempre em fim de semana no Rio. E, assim, as horas que eu tivesse que trabalhar. Então, foi assim, foi uma loucura, mas eu faria tudo de novo. Eu acho que foi um aprendizado de vida, foi um aprendizado quer dizer, da disciplina que eu queria aprender. Quando eu terminei os créditos, aí eu fiquei direto no Rio, eu fiz a tese ainda no Rio, fiz minha tese toda em Previdência Social, algo que foi usado pelo Ministério. E aí eu queria continuar, eu queria fazer o doutorado, eu tinha a chance de fazer o doutorado no CEDEPLAR, mas eu já tinha aprendido tudo que eu tinha para aprender no CEDEPLAR, eu já conhecia as pessoas, e eu não sou muito favorável a você fazer o doutorado no mesmo lugar que você fez o mestrado, porque eu acho que é bom você expandir, aprender coisas novas. E aí, quer dizer, não tinha outra opção, né? E eu fui num congresso internacional, conversar com pessoas, conversar com meus orientadores na época do mestrado, e eu resolvi ir para fora. Quer dizer, investigar a possibilidade de ir para fora. E eu tive um trabalho aceito num congresso internacional no ano que eu estava pensando em fazer isso. Ganhei uma bolsa da Associação Americana de Demografia para viajar, fui e visitei 2 universidades. Visitei Princeton e visitei Penn, a Universidade da Pensilvânia, porque eu queria um PhD em demografia. Eu não queria fazer sociologia com especialização, não queria fazer economia, nada disso. Então, tinham basicamente 3 lugares, 3 centros nos Estados Unidos que eram muito bons, que você conseguiria ter esse treinamento. Era Princeton, Penn e UC Berkeley. O problema de Berkeley é que era muito voltado para a economia. E eu, assim, desculpa, eu sei que vocês são economistas, mas eu não gosto de economia. Então, eu não queria fazer a demografia com um viés muito grande da economia. E aí eu visitei os 2 locais quando eu fui nesse congresso, e eu me apaixonei por Princeton. Eu já conhecia um professor lá que tinha passado um tempo no CEDEPLAR, foi super atencioso e um cara assim extremamente inteligente. Conheci outros professores lá também que me receberam super bem. E tem muita gente que não entende isso, né? Porque o Rio de Janeiro é uma cidade enorme. Eu nasci, cresci, vivi sempre no Rio de Janeiro, fora esses anos que eu vivi em BH, mas indo e voltando, né? Então nem sei se eu posso dizer que eu vivi em BH. E Princeton é um ovinho, né? Uma titiquinha de cidade, super pequenininha, vive em função da universidade, basicamente, e várias indústrias farmacêuticas que estão meio fora da cidade. Mas sabe, aquela coisa assim, quando bate aquela química, bateu aquela química, e eu resolvi aplicar. E eu fiz uma coisa que ninguém faz aqui nos Estados Unidos, eu só apliquei para uma universidade, porque era a que eu queria. E eles me aceitaram, me deram bolsa, tudo, e aí eu fiz as malas e fui, entendeu? E aí o único compromisso que eu assumi é que, uma vez chegando lá, eu queria voltar para a área da saúde. Então, eu queria começar a fazer pesquisa na área da saúde, voltar todo o meu trabalho para isso.
E assim foi, quer dizer, no CDPLAR eu sabia que tinha todo um trabalho de uma pesquisa na Amazônia com malária, e esse professor que tinha passado um mês lá no CDPLAR, ele estava trabalhando com a minha orientadora em dados de malária na Amazônia. Então, quando eu cheguei lá, ele falou, olha, a gente esses dados não tem algum problema, a gente não está conseguindo analisar, tem algum desafio aqui. E aí eu peguei, entendeu? E aí eu comecei, eu trouxe análise espacial para esses dados que ninguém nunca tinha tentado, resolvi um mistério utilizando esse tipo de metodologia. Fiz a minha primeira viagem para a Amazônia em 99, e aí o resto é história, né? Então daí não parei mais. Mas eu acho que a trajetória é meio isso, quer dizer, a saúde estava sempre ali, coladinha, e eu descobri maneiras de fazer pontes entre tudo que eu estava aprendendo, então não joguei nada fora, eu não joguei nada da estatística fora, eu continuo usando tudo isso, mas descobrindo uma maneira de juntar tudo nesse pacote de métodos, pacote de treinamento, digamos assim, que eu aprendi ao longo desses anos e que são importantes até hoje. Márcia, mesmo durante o doutorado, você já fez uma pesquisa em loco, né? Já foi ao local para conhecer melhor. Você explica um pouco para a gente qual é a importância de conhecer realmente o local e a população que você está estudando. Então, adorei você ter feito essa pergunta, porque eu acho importante a gente conversar sobre isso. Antes de eu ir para a Amazônia, então eu comecei meu doutorado, meu PhD em 98, minha primeira viagem foi em 99, né? Então, assim, antes de ir, eu li tudo, eu li história, eu li coisas sobre saúde, eu li as políticas de ocupação da Amazônia, aqueles documentos todos da época militar, como é que foi abrir estrada, eu li aquilo tudo, né? Então você acha, pô, agora eu vou lá, eu sei pra caramba, né? Aí você chega lá, você descobre que você não sabe nada, entendeu? Porque tem coisas que ninguém escreve, tem coisas que não estão nos livros, ou então você tem uma interpretação que, assim, todo mundo tem um viés, né? Uhum. Pode ser uma pessoa ótima no mundo, mas todo mundo tem um viés, não é por maldade. Então, às vezes, a escrita tem um viés também, né? Aí você chega lá, você descobre coisas que você só vai descobrir se você estiver lá, se você conversar com as pessoas. Mas é aquele conversar sabendo ouvir, né? A gente está faltando um pouco no mundo hoje. É ouvir, não é julgar ninguém. Ouvir, tentar entender, perguntar de novo, não julgar ninguém, volta e aí tenta digerir isso tudo. Isso foi fundamental. O que eu aprendi indo a campo, conversando com as pessoas, conversando com gente dos órgãos governamentais, conversando com o parceleiro que está lá, que pega malária sempre, conversando com o dono do hotel, o dono do barzinho, entendeu? Você vai comer um sanduíche de mortadela, você conversa com o dono do barzinho. Isso não está em livro nenhum. E para mim foi o melhor conhecimento que eu pude aprender. E assim, estando em saúde pública, né? Como que você vai resolver os principais problemas de saúde pública se você não for a campo e conversar com as pessoas que estão enfrentando esse problema? Ninguém pode te descrever melhor qual é o problema, a não ser essas pessoas que estão passando por eles. Então, assim, ninguém vai aprender saúde pública numa sala de aula bacaninha aqui em Boston. Não vai. Você tem que ir a campo, você tem que ver como é difícil você negociar com os tomadores de decisão, como as barreiras políticas podem ser um negócio assim, por melhor que seja a ciência que você faça, a coisa não vai adiante. Você tem que entender as barreiras culturais, que não é um defeito, cada um tem sua cultura. Então, assim, eu tive chance de observar isso novamente quando eu fui a primeira vez na Tanzânia. Também trabalho com malária. Novamente, pô, já sei pra caramba de malária e tal. Cheguei na Tanzânia, tudo que eu uso lá na Amazônia aqui não serve. Você tem que aprender um tanto de coisa nova. O mosquito continua sendo o mosquito da malária, mas ele é de um tipinho diferente. Ele gosta de botar ovo em lugar diferente. Ele pica em outro horário. Tem toda a parte cultural, comportamento, não sei o quê. Então, assim, cada local, não importa a doença que você esteja analisando, o contexto local muda a doença, muda os problemas e muda as soluções, entendeu? Então, ir a campo é
absolutamente fundamental. Eu digo para os meus alunos aqui, quem quer trabalhar comigo, não adianta pegar uma base de dados secundário, rodar um modelinho, escrever um paper e fechou, defendeu a tese. Não, o dado é seco, é frio, não te diz nada. Então tem que ir a campo, tem que aprender o quão difícil é e ter a chance de decidir se saúde pública é o campo para cada um, para alguns não é, entendeu? Então, assim, ir a campo é fundamental para você trazer o contexto, trazer a realidade para o trabalho que você está fazendo. Isso é bem interessante, Márcia, porque pelo menos nós economistas, assim como os demógrafos, a gente tem esse mesmo problema de o que a gente estuda é utilizado para fazer política pública, é utilizado de maneira bem aplicada. No futuro acabam tendo esses problemas de, por mais que a teoria seja boa, as conclusões sejam perfeitas, como é que você resolve as questões políticas, questões locais para implementar essas conclusões dos estudos na política ou em algum tipo de intervenção, né? Mas é legal que você já leva isso em consideração na hora de fazer o estudo, né? Conhecendo o lugar, você já absorve, você já interpreta essa informação e isso já está dentro do estudo e já consegue colaborar para uma aplicação de política pública ou uma intervenção mais eficaz. Interessante. E se você vê nesse campo, na formulação de políticas públicas, se você olha algumas décadas atrás, por exemplo, só pegando o exemplo da malária, né, para continuar nesse tema, a recomendação era você ter sei lá, distribuição de mosquiteiros, borrifar o inseticida nas casas e dar remédio. Então, você tem esse pacote de intervenções, vai lá e faz. Então, imagine, como que você vai fazer exatamente a mesma coisa em todos os lugares? O tamanho da Amazônia, pega qualquer país da África, você vai fazer a mesma coisa no país inteiro. Não faz sentido. Não dá, entendeu? Então, isso traz toda essa discussão de como você prioriza e como você foca conjuntos de intervenções diferentes em cada área, dependendo do contexto. Então, se você olha para o programa global de malária hoje em dia, qual é a recomendação? Use os dados que você tem, que você coleta no sistema de saúde, combine com outras bases de dados de outras fontes, mas monte um plano de estratificação. O que é o plano de estratificação? Você traz todas essas variáveis, você tenta entender o risco de ter malária, você tenta entender os fatores que são importantes para determinar o risco da malária, e aí você gera um mapinha cheio de corzinha diferente, cada uma daquelas corzinhas é um conjunto de intervenções a ser aplicado. Então, por exemplo, se num lugar o mosquito já tem resistência ao inseticida, aqui você não vai borrifar nada, você vai fazer outra coisa. Se nesse outro lugar o mosquito gosta de picar fora da casa e não dentro da casa, você não vai distribuir mosquiteiro, porque não é lá dentro da casa. Então, assim, esse olhar do priorizar em função do contexto, priorizar espacialmente, já está enraizado em alguns programas globais de controle de doenças. Isso é extremamente importante e vem exatamente disso. Sem o contexto, você não precisa nem olhar, você simplesmente diz, faz XYZ no território inteiro, que não é viável. Bom, Márcia, agora indo um pouco para o lado da sua trajetória mais profissional, como é que foi a sua experiência de pesquisadora e professora em âmbito internacional, assim? Como é que foi o ingresso da docência nos Estados Unidos? E quais foram os desafios que você enfrentou na carreira nessas grandes instituições acadêmicas? Então, quando eu terminei o PhD, bom, primeiro que quando eu comecei o PhD, eu jamais imaginei, acho que eu não imaginei nada, mas eu não imaginei que eu fosse ir para academia nos Estados Unidos, essas coisas, tudo parece muito difícil, muito impossível, entendeu? E aí é bom você não pensar muito não, senão você não faz nada, né? Então, bom, aí, às vezes eu gosto de seguir o lema do Zeca Pagodinho, entendeu? Deixa a vida me levar e em algum lugar eu vou chegar, né? Bom, então o que aconteceu? Eu terminei o PhD e aí eu fiquei mais 2 anos em Princeton fazendo um pós-doc. Tinha uma verba, enfim, foi exatamente na época que eu comecei a fazer esse trabalho na Tanzânia, então eu continuei por mais 2 anos, mas antes de começar, aqui o ano letivo começa ou final de agosto ou setembro, né? Então, antes de começar o meu pós-doc, na época ia ser setembro, eu fiz um estágio de 3 meses na NASA.
Caramba, que Assim que eu me legal. formei. E foi lá que eu aprendi a fazer sensoriamento remoto. Então, assim, primeiro achei o máximo, que eu estava na NASA, né? Uau! Assim, bom, mas não virei astronauta, né? Mas aí eu aprendi a fazer sensoriamento remoto e foi muito legal, porque é no campus na Califórnia, em São José, e é lá que está localizado o maior túnel de vento do mundo. O que é o túnel de vento? É uma construção enorme, eles botam os aviões lá dentro, carro, não sei o quê, que é para você avaliar se aquilo por exemplo, teve um projeto de um avião que a asa era diferente, avião de guerra, puseram no túnel de vento, a asa quebra. Então é quando você testa se essas coisas funcionam. E eu tive a chance de visitar, e assim, eu me senti no meio de um filme de sci-fi, porque a sala de operação era tanto botão, literalmente, parece que saiu de um filme. Eu achei o máximo, foi ótimo. Mas eu aprendi pra caramba. Aí voltei para Princeton e comecei meu pós-doc. Aí o pós-doc estava terminando, e aí eu já estava envolvida num bando de projeto, já tinha conseguido financiamento para alguns projetos, e eu resolvi tentar essa coisa de academia, entendeu? Eu apliquei, e aqui o mercado, a gente chama o mercado, né, da academia, ele muda todo ano, então eu era aquela coisa meio híbrida, né? Quer dizer, eu fazia demografia, mas eu usava análise espacial, então parecia geografia, mas parecia saúde pública, tinha um pé em cada canto, né? Então eu apliquei para alguns lugares, tive várias entrevistas e acabei decidindo ir para um departamento de geografia, na época, na Carolina do Sul. Então, assim, era um departamento muito bom, um departamento de geografia muito bom. Tinha um dos principais pesquisadores que trabalhavam com análise bayesiana espacial, então achei legal estar lá para fazer contato. E foi um aprendizado em várias coisas. Primeiro, porque eu tive a chance de ver, digamos assim, a segregação racial nos Estados Unidos como eu nunca tinha visto em Princeton, né? Porque eu estava no Sul, né? E é incrível. Uma coisa que eu gosto de fazer toda vez que eu mudo para um lugar novo é escolher uma linha de ônibus, pegar o ônibus, ir até o final e voltar. Porque eu acho que você aprende muito, né? Não só de ver, mas quem são as pessoas andando de ônibus, né? Parece coisa de doido, mas eu gosto de fazer isso. Interessante. Aí, quando eu fiz isso na Carolina do Sul, eu era a única branca no ônibus o tempo inteiro. Isso me chamou a atenção, entendeu? Então, assim, eu aprendi muito naquele lugar em várias coisas, né? Quer dizer, toda coisa de estar no ensino, né? Ali era o ensino público, era uma universidade pública, e eu tinha, assim, eu olhava para minha turma, a parte era, né, gente com dinheiro que vai para o campus de carro, e parte era a primeira geração de universidade. E aquilo também me chamou atenção, e aí eu resolvi que eu ia não é me esforçar, mas eu ia dar mais atenção para esse segundo grupo, porque eu me identificava com eles. Quer dizer, eu e meu irmão somos primeira geração em universidade, na família e tal, e eu via o sacrifício que aquele pessoal estava fazendo. Então, assim, foi um aprendizado em vários sentidos, mas eu nunca imaginei que eu fosse ficar lá muito tempo. Eu não queria ficar lá muito tempo. Tem suas limitações e parte do que você quer fazer tem uma limitação até de verba, e as principais pessoas que estão trabalhando na tua área não estão ali. Bom, aí surgiu essa vaga para professora de demografia em Harvard, e na época eu me lembro que eu olhei e disse, Harvard, e eu juro que eu não pensei em aplicar. E aí eu conversei com algumas pessoas, conversei com meus mentores, com o pessoal de Princeton, e aí o que todo mundo disse é o seguinte: você não tem nada a perder. E meu pai sempre falava isso, né? É 50%, né? O não você já tem, né? Aí eu apliquei, eu fui chamada, e aqui quando você aplica, você vai, você faz uma palestra, se apresenta a sua pesquisa, basicamente. Depois você tem entrevistas de 1 hora com várias pessoas, professores,
os diretores da escola, alunos, é bem desgastante, né? Bom, eu sei que eu fui, apresentei lá meu trabalho de malária na Amazônia e tal, e eles me chamaram para uma segunda visita e me fizeram uma oferta. E aí eu fui, né? E aí o desafio é o seguinte: na escolas de saúde pública nos Estados Unidos, e escola, algumas de medicina, a tradição é o seguinte: é que você gera parte do seu salário com grants, com propostas de pesquisa que você aplica. Então, por exemplo, quando eu comecei em Harvard, todo mundo, quando é contratado, você geralmente faz um acordo e nos primeiros 3 anos a universidade garante seu salário. Mas depois disso, depois desses 3 anos, eles esperam que nesses 3 anos você crie um grupo de pesquisa que você aplicou para financiamento, conseguiu verba, e aí você tem que cobrir 75% do seu salário. Então, deixa eu explicar bem o que é isso. No Brasil, qualquer professor, você tem o seu contra-cheque no fim do mês, né? Então, num sistema como esse, se eu não gerar recursos suficientes, ou seja, se eu não estiver escrevendo grants o tempo todo e conseguir financiamento, aí você vai criar um buraco, porque você não gerou a verba suficiente para pagar o salário. Então, o que pode acontecer é que se você tiver um buraco por muito tempo, eles te dão mais ou menos 1 ano e aí, tchau e benção, entendeu? Então, é um sistema louco, porque assim, às vezes você... É meio doido, mas às vezes você nem se lembra quando é sábado, domingo, você está escrevendo grants o tempo inteiro, tentando conseguir verba para cobrir o salário, entendeu? E aqui a gente tem como se fosse uma escala, né? Então, você começa como assistente, aí você tem 5, 6 anos nessa posição, aí você é promovido para associado, tem todo um processo para ser promovido, então essa é a primeira barreira, né? Tem muita gente que não passa nem essa. E aí depois você tem mais uns 5 anos, mais ou menos, para aí você ser promovido para professor titular, né? O que seria no Brasil, né? Com detalhe, em várias universidades nos Estados Unidos, quando você é promovido para associado, você já tem o tenure, ou seja, você já é, digamos, efetivo. Aqui em Harvard, não. Acho que é só Harvard e Yale que você só ganha o tenure quando você vira full professor, entendeu? E em todas essas promoções, em nenhum momento você para de ter que gerar o seu salário, entendeu? Então, assim, eu consegui passar isso, né? Quer dizer, consegui ser promovida. O meu departamento nunca tinha promovido uma mulher. Eu fui a primeira mulher a ser promovida na história do departamento. E em todo o sistema Harvard, eu fui a primeira mulher brasileira a ser promovida. Já tinha homem que começou de baixo, que nem eu, e chegou até lá, mas mulher não tinha. Então, assim, não foi fácil, mas é gratificante, né? Quer dizer, bacana. Depois que você consegue, tudo é ótimo, né? Mas assim, até chegar lá. Mas, assim, não é por causa disso que eu parei de ter que gerar parte do meu salário, isso continua. Então, é um sistema diferente, tem muita pressão, mas, por outro lado, de certa forma, acho que você vai pegando o cacuete e assim, quando eu olho para trás, tudo que eu consegui produzir ao longo desses anos, novamente, eu não me arrependo, não. Foi difícil, assim, a quantidade de cabelo branco que eu ganhei desde que eu vim para Harvard foi exponencial, assim, entendeu? Mas acho que vale a pena. Então, foi mais ou menos assim, quer dizer, as dificuldades são essas, né? É a coisa de ter que gerar o salário. Eu nunca enfrentei discriminação por ser não americana. Mentira, uma vez, na Carolina do Sul, que teve um aluno branco e rico, que nitidamente não estudou, tirou uma nota péssima, e aí ele fez aquela pergunta que, né, aluno gosta de fazer: o que eu posso fazer para melhorar a nota? Nada, né? Podia ter feito antes, agora já é. E aí ele falou assim: go back to Cuba, volta para Cuba. E eu confesso que eu levei um tempo para entender a agressão, até que eu me dei conta por causa do nome, Castro. Né? Meu Castro não é nem de Cuba, né? E aí, mas eu também não deixei barato, não. Eu levei isso à direção e me recusei a mudar a nota dele. Ele foi reprovado.
não quero nem saber, mas eu não deixei barato, não. Eu levei até o último nível, porque é uma agressão séria, né? Em Harvard, eu nunca sofri discriminação. Agora, acontecem coisas, digamos assim, né? E aí eu não sei se é porque eu não sou americana, ou se é porque eu sou mulher, ou se é porque são as duas coisas. Então, por exemplo, antes de eu ser professor titular, você está numa reunião, e aí tem um bando de, né, professor que já é titular, homens e tal, aí você fala alguma coisa, e aí um professor titular homem fala a mesma coisa, uau, não é verdade, por que a gente não faz isso? Mas aí qual era a minha política? Eu levantava a mão e disse, foi exatamente isso que eu falei. Se vocês gostaram da ideia dele, vocês não gostaram da minha. Exatamente a mesma. Então eu nunca deixei muito barato, entendeu? Mas acontece. Mas eu não achava que isso foram coisas que me impediram ou que tornaram mais difícil. É meio frustrante, mas assim, eu acho que o nível de frustração depende se você reage na hora, com educação, né? Senão também você se queima, ou se você engole. Tem coisas que eu até engulo, mas essas eu não engolia, não. E aí, eu acho que... Mas é engraçado que depois que eu virei professora titular, aí as pessoas passam a te respeitar. E isso eu acho bem nojento, porque as pessoas têm que pelo que você faz, pelas suas ideias, não pelo seu posto, entendeu? Mas isso acontece, infelizmente acontece, é ridículo, mas acontece. Então, assim, são essas coisinhas que eu acho que o mais importante é você estar atento, aprender com elas e continuar seguindo em frente, entendeu? Se você cair toda vez que acontecer uma coisa dessas, aí realmente fica difícil pra caramba, mas eu acho que a vida... É aquela coisa, né? A vida te ensina a ser resiliente e seguir em frente, ou então, meu amigo, não adianta o que você fizer na vida que não vai ser difícil alcançar o que você quer, né? Então, mais ou menos assim que foi a minha trajetória. Márcia, tem uma frase que diz o seguinte, não sei se você vai concordar. Ela diz que a carreira acadêmica é uma competição de comer cachorro-quente, onde o prêmio é comer mais cachorro-quente. No sentido de que você sempre está trabalhando para produzir mais, e aí quando você consegue uma promoção, alguma coisa assim, você ainda tem que produzir muito mais. E é sempre essa coisa de produção, 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 e é um pouco cansativo. Você concorda com isso? Então, médio, eu acho que depende do sistema de avaliação em cada local, né? Então, assim, quando a gente vai, por exemplo, todo o processo de avaliação para ser promovido para titular, ele é bem rigoroso. E aí, você é avaliado se você gerou grant, se você publicou, e a sua capacidade de orientar, de inspirar, de dar aula, não sei o quê. Então, veja, o que importa não é a quantidade da produção, é a qualidade. E, infelizmente, tem muita gente que eu já ouvi essa história, você se preocupa com a quantidade. Não é. Então, eu acho que depende do cachorro quente, entendeu? Digamos assim, depende do cachorro quente. O que eu acho? E até a maneira de você avaliar qual é o próximo cachorro quente também importa. Porque, veja, já foi tempo que na academia você produzia paper legal, publicava em jornal top e tal, e ia para o próximo paper e acabou. Né? Faz isso, se aposenta, bam, 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 tal, rockstar, pá, acabou. Não dá mais para ser assim. Você tem que fazer engajamento público, você tem que contribuir para a política pública, ver o que está acontecendo agora com o Covid. Imagina pessoa trabalhando em saúde pública com Covid, também estou trabalhando com isso, e você não dar a cara a tapa, não engajar com o público, não entrar em discussões com diferentes atores da sociedade. Ué, o que você está fazendo? Só publicando na Science? Não chega, entendeu? Então, eu acho que assim, eu vejo total sentido nessa frase, mas quem ainda está muito ligado nessa frase, não percebeu que já deixou de ser cachorro-quente, já é outra coisa. E essa outra coisa envolve engajamento com diferentes atores da sociedade e envolve um engajamento em política pública, entendeu? Então, isso é importante. Então, quando você tem esse olhar, o meu foco é mais ou menos esse, eu não gosto de escrever nada que não tenha uma implicação política, mas isso é uma decisão minha, né? Então, se você tem esse foco, eu não me canso, porque eu estou sempre gerando alguma coisa que vai ser útil,
entendeu? Então, por enquanto, eu não me cansei. Dá trabalho, às vezes é assim, você quer sair, dar uma volta no quarteirão, voltar só para pegar um ar, mas ainda não me cansei. Por isso, porque eu ainda acho que o que eu estou fazendo está tendo uma contribuição que vai ajudar a sociedade em alguma coisa. Tem um pezinho na formulação de política pública. Então, novamente, depende do cachorro-quente. Eu acho que isso se aplica em alguns contextos, mas em outros, eu acho que o prêmio não é só um outro cachorro-quente. Agora vai ser um cachorro-quente que tem, assim... Uma cachorro-quente é péssimo exemplo, né? Fast food total. Mas, enfim, vai ser um negócio que é mais gostoso e mais saudável. Por quê? Porque você está tendo uma contribuição positiva. A gente tem que mudar esse negócio do Tá cachorro-quente aí. certo, então muda a comida. Mas tá bom. Márcia, agora falando um pouco mais sobre o seu campo de pesquisa, entre todas as áreas de estudo, dentro da matemática e dentro da estatística, você escolheu estudar demografia, que, segundo a Wikipédia, é o estudo da dinâmica populacional humana. Eu queria que você explicasse para a gente e para os ouvintes como funciona esse campo da demografia. Se ele é mais quantitativo, se ele é mais qualitativo, ou se ele é os dois, tem as duas possibilidades. Como é que é a integração dele com outros campos de pesquisa? Como as questões que os demógrafos abordam em seus estudos são pertinentes para o debate público atual? Joia. Então, a demografia, ela tem uma área mais formal, que a gente chama de demografia formal, que ela foca no estudo do que a gente chama os componentes demográficos. E são 3. Mortalidade, fecundidade e migração. Por que esses são os 3 componentes demográficos? Porque não há como uma população aumentar ou diminuir, a não ser através dessas 3 componentes. Então, você tem gente nascendo, você tem gente morrendo, e se tem gente indo de um lugar para outro. São as únicas 3 maneiras através das quais o tamanho de uma população, de uma determinada área, pode se modificar. Então, você tem todo um campo na demografia formal que ela estuda esses 3 componentes, estuda a estrutura, padrões, como estimar, como ajustar esses componentes. Por exemplo, se você tem todo um volume de trabalhos feitos nos anos 60, 70, que é o seguinte: como é que a gente consegue usar um censo que tem um dado muito ruim, né? Na época que você não tinha registro civil, o dado do censo não era bom, principalmente em países da África, por exemplo. Como que você corrige esses dados e usa um dado que é ruim, mas tira o melhor desse dado que é ruim e ainda consegue fazer estimativas? Tudo isso está nesse campo da demografia formal. E essas 3 componentes juntas permitem que a gente faça estimativas populacionais, projeções de população. Então, veja só, todo ano o IBGE libera projeções populacionais por município, e isso determina o fundo de participação municipal que os municípios recebem uma verba. Imagine você fazer qualquer planejamento num país sem uma projeção. Você vai abrir escola ou você vai abrir asilo? Você precisa de uma projeção para saber como que está mudando a estrutura da população. E isso é importante para tudo, para a saúde, para a economia, para a assistência social, para a educação. Você não consegue planejar nada se você não souber como que a sua população está se alterando. Mas aí, o que acontece? Assim como a demografia formal estuda essas mudanças, tendências, como que esses componentes estão se comportando, você tem toda a outra área que tenta entender quais são os processos que estão gerando esses padrões, né? Não basta saber que você tem um padrão e esse padrão mudou. O que gerou essa mudança? E aí é que a demografia começa a dialogar com a sociologia, antropologia, etnografia, com a história, com a economia, com a geografia. E aí vem esse caráter multidisciplinar. Então, imagina, como que você entende as razões que levaram a uma queda da fecundidade? Você tem que trazer esses componentes todos, né? E ao explicar essas mudanças, a entender esses processos que levam a alterações nos componentes demográficos, você tanto pode ter uma perspectiva quantitativa,
como qualitativa. Então, não só a demografia abre a porta para dialogar com outras disciplinas, ela também abre a porta para ter várias metodologias sendo utilizadas, da mais complexa quantitativa até as metodologias qualitativas, e, na verdade, você pode juntar as duas em modelos mistos. Então, a demografia não é apenas as componentes demográficas, mas ela também é todo esse arcabouço que aí você traz estudos de nupcialidade, saúde reprodutiva, comportamentos migratórios, mudanças na mortalidade, tudo isso entra nesse campo bem grande da demografia, né, de estudos populacionais. Agora, falando mais sobre a área específica da saúde, como as questões de saúde se ligam aos aspectos demográficos da população? Quais são os grandes desafios da pesquisa na área da saúde e como os demógrafos estão contribuindo para respondê-los? Então, vamos lá. A primeira, óbvio, é toda essa coisa de mortalidade, né? Então, assim, se a epidemiologia olha muito para morbidade, a demografia olha direto para a mortalidade, né? E aí, juntando as duas, você consegue entender padrões demográficos de mortalidade, carga de doença na população. E ligado a isso, por exemplo, a gente tem uma coisa em demografia que a gente chama a teoria da transição demográfica, né? Quer dizer, você sai de um cenário em que países têm altas taxas de mortalidade e altas taxas de fecundidade para um cenário em que você passa a ter baixas taxas de mortalidade e fecundidade. Então, por exemplo, o Brasil passou por essa transição. E aí, durante essa transição, você pode ter um crescimento populacional muito grande, né? Então, a gente viu isso, os países da América Latina viram isso de uma maneira muito rápida. Na Europa levou mais de 100 anos, mas a gente viu isso. Esse padrão de transição demográfica, né, quer dizer, de queda da fecundidade e mortalidade, ele está diretamente ligado ao padrão de transição epidemiológica. O que é isso? Quando você deixa de ter um número muito grande de mortes por doenças infecciosas e passa a ter um número grande de mortes por doenças não transmissíveis, que são as doenças crônicas, cardiovasculares, diabetes, e por aí vai. Então, veja bem, você não consegue falar em transição epidemiológica, que é um conceito fundamental quando a gente está trabalhando em saúde pública, sem articular com a transição demográfica, elas estão relacionadas, né? Então, é na medida que você muda a estrutura etária da população, a população está ficando mais velha, a fecundidade está caindo. Bom, se a população está ficando mais velha, você vai começar a ter uma carga maior das doenças não transmissíveis. Você aumenta a longevidade, começa a haver discussão, mas as pessoas estão vivendo mais de forma saudável ou vivendo mais e passando mais tempo com algum tipo de invalidez, algum tipo de impedimento do exercício das funções normais. A outra coisa são os padrões migratórios, né? Então, por exemplo, agora, você estuda qualquer doença infecciosa, o Covid mesmo. Como que você entende essa interiorização das doenças? Você tem que olhar para padrões de conexão entre locais, mobilidade, seja ela mobilidade através de transportes ou seja o que for. Tudo isso tem a ver com os padrões migratórios, que a gente acaba utilizando métodos demográficos para poder entender. E eu acho que um dos grandes desafios é como você mede tudo isso, né? Então, o Brasil é único no sentido que tem uma riqueza de dados enorme, mas ainda assim alguns dados têm problemas, né? Então, se você pensa nas metas sustentáveis do milênio que a gente tem agora, a maneira como a gente mede se países realmente estão no caminho certo para alcançar essas metas, acaba usando várias técnicas demográficas de mensuração indireta. Então, por exemplo, como é que você mede se os países estão indo na direção certa para reduzir mortalidade infantil, mortalidade da infância, mortalidade materna, redução da incidência de doenças de vários tipos? A gente acaba fazendo estimativas que usam essas metodologias. Então, mas a gente ainda tem problemas com dados, ou porque eles não existem, ou porque eles não são liberados. A gente está vendo algumas questões dessa agora com Covid, ou porque a qualidade não é boa, ou porque você está querendo comparar localidades que coletam coisas de formas diferentes. Mas, novamente,
tem uma contribuição da demografia em harmonizar essas coisas e em conseguir usar dado que não é muito bom e ainda assim obter estimativas. Então, eu acho que assim, talvez seja por isso que aqui nos Estados Unidos, grandes centros de demografia em universidades estão ligados à saúde pública, não todos. Princeton, por exemplo, não está, que Princeton nem tem escola de saúde pública, mas tem uma areazinha de saúde. Onde eu estou, toda a área de demografia está diretamente ligada à escola de saúde pública. Então, assim, essa conexão é muito forte. Nem que a gente não quisesse falar em todos os componentes, só a mortalidade já justifica o casamento entre a demografia e a epidemiologia. Márcia, falando agora sobre a questão de como a pesquisa do demógrafo se concilia com política pública, como você vê a importância da demografia na criação da política pública, se tem algo que poderia ser feito melhor? Então, tem várias coisas, né? Quer dizer, eu mencionei antes a questão das projeções populacionais, né? Então, qualquer política pública que tenha um caráter social, ela depende dessas projeções, ela depende das informações de qual é a estrutura etária da população e como a gente imagina que essa estrutura etária da população vai se modificar. Se você pensa em políticas públicas voltadas para a saúde da mulher e saúde reprodutiva, por exemplo, você tem que entender quais são os fatores diretos, os fatores determinantes dos níveis atuais de fecundidade, né? Então, qual é a melhor maneira de você mudar alguns fatores para poder ou aumentar ou reduzir, seja lá o que você queira fazer em termos de saúde pública. Então, a gente tem métodos que estudam os fatores determinantes, e aí você pode modelar isso e entender, não, o que é preciso é você aumentar o acesso a contraceptivos, ou então fazer outra coisa. Enfim, então, toda a política de saúde reprodutiva está ligada a isso. Quando você pensa, por exemplo, em toda a questão da violência urbana, né? Todo mundo sabe que isso é importante, né? Mas às vezes você precisa daquele dado, daquela evidência para começar a dialogar com os formadores de política. E às vezes colocar uma figura de cifrão na frente para eles entenderem também qual é o custo para a sociedade que eu estou dizendo. Então, por exemplo, a gente pode medir os anos de vida perdidos por causa da violência. E quais são os grupos populacionais que estão perdendo esses anos de vida. E aí é que vem toda essa discussão dos jovens, adolescentes, negros da periferia, e aí a gente tem esse número, e a gente consegue mensurar, são tantos anos de vida da população entre os 15 aos 25. Isso tem um custo para capital humano. Então, esse dado é importante para você conseguir priorizar ações de política pública. E aí, se a gente pega, por exemplo, um dado mais recente, que a gente pega, por exemplo, o Covid, né? Então, vocês viram que a vacinação, ainda que esteja lenta, né? Mas tem todo um plano de priorização. Por que a gente prioriza? Porque a gente sabe, fazendo análises, que a mortalidade é maior entre os mais idosos. Então, você tem que priorizar por grupo etário. Bom, como é que você sabe quantos idosos acima de 99, acima de 95, acima de 90? O que aconteceu em alguns locais? Eles descobriram que deixar um dia para o pessoal de 98 era muita coisa. Aí o calendário começou a mudar. O Rio de Janeiro já teve 3 calendários, né? Isso foi mau planejamento. Se você sabe quantos idosos tem, você sabe exatamente quantos grupos etários você pode botar naquele dia. Então, para fazer isso, você precisa de uma estrutura etária. Entendeu? Então, assim, a formulação da política, ela está diretamente ligada à população que você quer servir com aquela política. E as características dessa população, em termos de idade, sexo e outras características, e como essa população se altera, como ela muda de um lugar para o outro, isso quem vai te dar é essa análise demográfica. Então, assim, é praticamente impossível você fazer uma política social sem olhar para a demografia, sem olhar para esses indicadores demográficos. Bem interessante. Entrando um pouquinho mais nas suas pesquisas em demografia e saúde, como você disse antes, você começou seu trabalho no PhD e posteriormente em malária. Você ficou muito tempo estudando malária.
você poderia falar um pouquinho dessas pesquisas de malária, quais foram as conclusões que vocês chegaram e como suas pesquisas ajudam a pensar formas de erradicação da malária? Uhum. Então, eu ainda nem parei de trabalhar com malária. Essas coisas, você começa, você não para, né? Então, são várias coisas. Quer dizer, o trabalho da Amazônia permitiu que a gente criasse todo um perfil de transmissão da malária na Amazônia brasileira, principalmente nessas áreas de assentamento, né? Áreas de floresta que eram abertas para a agricultura, e os parceleiros vinham e começavam a montar toda a sua... montar residência lá e criar de diferentes tipos de cultura e por aí vai. Então, o que essa pesquisa mostrou é que todas essas relações de transmissão de malária nesse contexto, na verdade, ela é multiescalar, então ela tem fatores no nível individual, no nível daquela área onde ele vive e no nível político, na verdade, que aí vem o nível de decisões políticas que acabam afetando a maneira como todo o processo é distribuído localmente. E mostrou que, por exemplo, ao longo do tempo, os fatores determinantes também se alteram. Então, a minha pesquisa mostrou que esse perfil de transmissão de malária na Amazônia, não só ela tem um componente espacial, mas ela tem um componente temporal. E esse componente temporal é muito importante, porque tem muita gente que olha para essa questão de desmatamento e malária, ignora o componente temporal e acaba dizendo, não, o desmatamento não afeta muito, não. Então, tem alguns estudos desses dizendo que o desmatamento não afeta. Estão errados, mas enfim. Mas eu consegui trazer essa discussão do aspecto temporal, e exatamente por isso, como os fatores acabam se modificando. Às vezes, o fator pode estar contribuindo para uma malária alta, mas daqui a pouco ele já está contribuindo para uma malária baixa. Então, essa percepção da dinâmica também contribuiu para toda essa discussão que as ações têm que ser focadas, não só espacialmente, mas também temporalmente. E, assim, quando eu comecei o meu trabalho, o Brasil tinha um programa só de controle da malária. Ele não era focado, ele não era distinto dependendo das áreas. Então, acho que isso foi uma contribuição legal. A gente fez um trabalho na Tanzânia, que era o uso de larvicida em área urbana para controlar a malária, foi super bem sucedido. A gente mostrou, o larvicida era utilizado lá no começo dos anos 1900 e praticamente parou de ser usado em larga escala, porque ele é um trabalho intensivo, né? Você precisa de muita gente para ir lá jogar o larvicida, mas já tem produtos melhores sendo desenvolvidos. Então, a gente mostrou num estudo de larga escala, né, que ele é possível sim, a intervenção foi super bem sucedida, então foi um trabalho importante, a gente treinou muita gente na prefeitura da cidade, e hoje em dia essas pessoas estão totalmente capacitadas. Isso é outra coisa importante, a gente conversou um pouco sobre ir a campo, mas treinar as pessoas onde você vai também é importante, senão é uma pesquisa meio colonialista, né? Você vai lá fazer alguma coisa, sai e as pessoas não ganham nada. Então, foi um trabalho bem bacana por causa disso. A gente começou, a malária era altíssima na cidade, e quando a gente terminou, praticamente não tinha muito caso. E hoje em dia, a gente está fazendo avaliação de um estudo que a gente fez na Amazônia, inspirado nesse, em tanques de peixe. No Acre. Então, assim, os tanques de peixe foram uma maneira de tentar aumentar a renda das famílias, só que os tanques de peixe são criadores maravilhosos para os mosquitos. Então, eles abriam o tanque de peixe, aí você vende dinheiro com peixe e gasta com tratamento, porque você pega mais malária. Então, a gente também fez uma intervenção com larvicida e a gente está preparando os resultados agora. E aí a gente vai tentar usar esses resultados para fazer com que o Programa Nacional de Controle inclua a aplicação de larvicida nos tanques de peixe para reduzir a malária nessas áreas. Tem outras coisas que a gente está fazendo, a gente está medindo o custo da malária no Brasil, por incrível que pareça, se você tentar achar um estudo que mostre qual é o custo da malária no Brasil por caso ou por pessoa, não tem. Tem muito custo de dengue, mas não tem custo internacionalmente. Tem muito custo de dengue, mas não tem muito custo da malária. Então, a gente está fazendo um trabalho agora que vai exatamente fazer isso.
e a gente está focando na Amazônia brasileira. Isso é importante porque a gente vai gerar uma rotina com isso para que fique na ponta, para que as pessoas que cuidam do controle da malária em cada município da Amazônia tenham acesso a isso e possam planejar não só o seu orçamento, mas poder medir as medidas que têm maior custo-efetividade, considerando o contexto local. E a gente tem um projeto grande do NIH, que é o National Institutes for Health, daqui. Esse projeto é junto com a Universidade de São Paulo, com a Universidade Federal do Acre. E aí a gente tem vários objetivos, olhar toda a questão da malária sintomática, diversidade de parasitas, carga parasitária e se isso tem a ver com assintomático, não assintomático, transmissão, padrões de mobilidade e transmissão. Então, assim, é um projeto bem grande, todo ele focado no Acre. E eu tenho também, com um outro grupo na Faculdade de Saúde Pública da USP, a gente montou a primeira coorte de nascimentos na Amazônia brasileira. Então, as crianças estão fazendo 5 anos agora, e a gente está acompanhando todo o desenvolvimento infantil, desenvolvimento nutricional, carga de doenças infecciosas nessas crianças, e é importante porque é um contexto pobre. A gente quer medir exatamente isso, né? Qual o efeito de todas essas adversidades e vulnerabilidades no desenvolvimento infantil e poder usar isso para implementar políticas de desenvolvimento infantil nessas áreas. E a coisa deve ter piorado muito mais agora ainda com essa pandemia, né? Então, assim, em termos de malária, enfim, tem outras coisas pequenas, mas acho que é mais ou menos isso. E eu acho que o que é importante é que esse trabalho ele é totalmente multidisciplinar. Então, eu continuo usando imagem de satélite, análise espacial, mas a gente acaba trazendo outras variáveis do meio ambiente. A gente usa variáveis econômicas, porque isso é importante. A gente traz variáveis de outras bases de dados, mistura tudo para realmente poder entender o que impacta a transmissão local. E outra coisa que a gente está olhando é a malária na fronteira. A Amazônia brasileira faz fronteira com todos os outros países, com vários países na América do Sul, então como que se dá essa transmissão, principalmente, né, a Guiana Francesa, a Gaiana, Venezuela, então como que é essa importação de casos? Se a gente pensa em eliminação de malária, é fundamental você entender a importação de casos. Então, a gente está tentando entender esse processo de importação e a gente quer desenvolver um modelo que, novamente, ajude o programa de controle da malária a saber quantas amostras eles têm que investigar nas áreas de fronteira para tentar pegar, por exemplo, a introdução de parasita que tem resistência a medicamento e por aí vai. Então, assim, são vários trabalhos juntos, todos esses trabalhos são feitos diretamente em colaboração ou com o órgão local ou com o Programa Nacional de Malária. Outra coisa que eu gosto de fazer é sempre ter alguém do governo que está envolvido na pesquisa, porque aí é a maneira mais rápida dos resultados chegarem imediatamente e poderem ser utilizados pelas pessoas que estão lá no campo tomando a decisão. Você acabou de falar sobre variáveis que são tanto econômicas, sociais, ambientais, e uma pesquisa que chamou bastante a atenção da gente foi uma pesquisa de coautoria com Guy Orling, que você fez, que buscou entender os determinantes da tuberculose, que é uma doença que ainda existe, assola o Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente tem casos de zonas com bastante tuberculose. Uhum. O que chamou a atenção de vocês e quais foram os principais resultados dessas pesquisas sobre a tuberculose? Então, esse trabalho da tuberculose a gente fez para todos os municípios brasileiros, né? Eu acho que tem trabalhos que usam diferentes níveis de escala. Então, por exemplo, tem trabalhos no Rio que usam o bairro ou então o setor censitário. E aí você vê exatamente onde está a tuberculose no Rio, né? Nas favelas, nas comunidades. Então, a nossa unidade aqui foi o município, né? Então, a gente fez isso de 2002 a 2009. Então, a gente pegou uma série grande. E o que a gente queria entender, novamente, a gente trouxe bases de variáveis do censo, variáveis de outras fontes de dados, e a gente criou uma base enorme em que tudo a nível municipal e juntando isso com a taxa de notificação de tuberculose nesses municípios.
Então, o que a gente vê? Quer dizer, algumas coisas a gente já esperava, né? Então, a gente esperava que a gente tivesse uma maior taxa ligada a fatores socioeconômicos, por exemplo. Então, todos os fatores de vulnerabilidade, de falta de acesso à infraestrutura. E aí a gente viu uma coisa bem interessante, foi quando a gente coloca uma variável de percentual da população urbana, né? Quer dizer, a gente sabe que tem, por exemplo, configurações domiciliares que tem muitas pessoas no mesmo domicílio, e esse é um dos fatores que são considerados importantes quando você está estudando tuberculose, por causa do contágio. A gente não tinha variáveis para áreas não ventiladas, mas quando você faz isso num nível de bairro ou num nível de setor censitário, você consegue colocar proxies para medir isso, né? Então, o que a gente vê? A gente vê que tinha um fator de confundimento quando você olha para urbanização, pobreza e tuberculose. E o que acontece? Como as áreas urbanas têm muita tuberculose, mas também tendem a ser mais ricas comparadas às rurais, se você não controla, o que você acaba vendo é que a pobreza é um fator protetor. Mas não é, né? O que acontece é que você também tem muita pobreza, você tem focos de pobreza nas áreas urbanas. Então, foi um resultado interessante quando você mede numa escala dessa de município, é a gente poder mostrar claramente esse fator de confundimento que, para quem não, novamente, para quem não entende o contexto das cidades brasileiras, podia simplesmente rodar um modelo e dizer, a gente não achou o efeito esperado em pobreza. A não ser que você rodasse um modelo sem urbanização, entendeu? Aí você bota a urbanização, a pobreza tem um efeito inesperado. Então, assim, novamente, entender esse contexto é importante para você saber modelar direito e mostrar que, na verdade, não é um resultado inesperado, é um fator de confundimento. Então, assim, eu acho que esse exercício foi importante por isso, para mostrar que ainda no nível municipal, que não é o nível de tomada de decisão, mas é o nível de levantar uma bandeira vermelha e dizer, vamos analisar numa escala menor para ver realmente o que está acontecendo, a gente conseguiu mostrar aglomerações espaciais, então alguns municípios vizinhos acabam tendo o mesmo padrão, e isso também pode estar relacionado a toda a rede de atendimento do SUS e por aí vai. Então, assim, eu acho que teve alguns resultados já eram esperados, mas acho que outros também levantaram possibilidades interessantes que seriam o primeiro passo para depois você fazer uma investigação numa escala menor ainda. Márcia, além de doenças, você também está envolvida em diversos outros estudos que associam aspectos da saúde a outras questões, como gaps de gênero, migrações, fatores socioeconômicos e mesmo climático. Quais seriam os novos desafios para essa sua área de atuação no futuro pós-Covid? E o que essa doença pode ter alertado para a população? Então, eu vou linkar alguns, sem tentar te dar uma lista completa, né? Eu acho que o primeiro é exatamente destrinchar todos esses dados e tentar entender os efeitos dessa doença, dessa pandemia, na mortalidade, né? E aqui não é só medir o excesso de mortalidade, é medir a mortalidade desproporcional em alguns grupos, mas também as inter-relações, né? Quer dizer, até que ponto a atenção primária foi interrompida, isso vai acabar gerando uma mortalidade maior de outras doenças, porque você teve procedimentos adiados, você teve a manutenção, por exemplo, do pessoal que tem diabetes, pressão alta, não sei o que foi interrompida. Então, não é só o Covid, né? Você pode ter efeitos na mortalidade que são decorrentes indiretamente do que aconteceu do Covid. E as sequelas, né? A gente está só aprendendo o que são essas sequelas. Será que as pessoas que sobreviveram ao Covid vão ter uma mortalidade mais precoce por causa das consequências? A gente não sabe. Então, isso vai gerar todo um trabalho para a gente realmente tentar entender se a mudança na mortalidade foi uma coisa de momento, depois recupera e volta ao que era, ou se isso vai gerar mudanças que vão ter implicações sérias na composição da população no futuro. Então, esse é um ponto, além da toda a coisa da saúde mental também, que também pode ter implicações com relação à mortalidade.
A segunda coisa é o outro componente, a fecundidade, né? Quer dizer, a gente vai ter uma redução enorme no número de nascimentos, que muita gente está esperando que isso vai acontecer. Se a gente tiver essa redução, novamente vai ser uma coisa de momento, depois todo mundo vai ter um bando de bebê para recuperar o que não teve antes. Ninguém sabe. Então, a gente vai ter que monitorar isso, porque, novamente, se você muda a mortalidade, muda a fecundidade, você vai mudar toda a dinâmica populacional. Então, é absolutamente fundamental que a gente entenda isso com esse olhar. Isso é uma coisa de curto prazo ou isso vai ser uma coisa que vai se estender por vários anos? Então, a gente vai ter que analisar isso com muito cuidado para entender o que está acontecendo. Outra coisa que eu acho importante é se vai ter alteração nos padrões urbanos, né? Eu acho que nunca antes a gente viu o custo de um mundo globalizado. Todo mundo quer máscara ao mesmo tempo para ontem. Não tem. Todo mundo quer seringa para ontem. Não tem. Se todo mundo produzisse no seu país, aí você não tinha esse problema. Mas o mundo globalizado é isso. Você otimiza, poucos produzem tudo para todo mundo. Então, não se sabe, quer dizer, será que isso vai mudar? Será que os padrões migratórios vão mudar? Porque também a gente vê como no mundo conectado e globalizado, não interessa onde apareça o patógeno, vai circular, entendeu? As fronteiras, na verdade, são abertas, né? Não são fechadas. Então, isso é outra coisa, tem muita discussão sobre isso, né? Se a gente vai ver um padrão de globalização e conexões entre países que será diferente. Não se sabe, mas isso também é importante. Eu acho que outra coisa que é importante, e aqui é um desafio, mas eu acho que você falou em que essa doença pode ter alertado, quer dizer, é um desafio, mas é um alerta também. Como usar a ciência num mundo polarizado em que decisões simples passam a ser manifestações políticas. Então, por exemplo, o uso da máscara teria que ser uma coisa simples, que você tivesse uma campanha de conscientização, comunicação, não sei o que todo mundo usava, mas não é. Então, isso é um desafio que fica, que a gente não resolveu ainda, e é como você consegue avançar com a ciência, tomar decisões, formular política pública num mundo polarizado, em que a desinformação se espalha muito mais rápido do que a informação correta. Acho que a gente ainda está longe de resolver isso, mas isso foi importante agora, vai continuar a ser importante e, enfim, alguma solução a gente precisa achar. Inclusive a adoção da vacina aqui no Brasil, né, se tornou uma questão totalmente Exato. política, quando na verdade era uma questão técnica. Exatamente, exatamente. Aí eu acho que outro desafio, que é um desafio que existe para várias disciplinas, né? Mas é a incerteza. Primeiro, ninguém está confortável com incerteza, todo mundo quer uma resposta exata. E como você comunica incerteza? No meio de uma pandemia, como você comunica incerteza quando as pessoas estão desesperadas e querem a resposta certa? É complicado. É outro desafio quando você estuda mudança climática. Tudo em mudança climática tem incerteza. Entendeu? Então, assim, como você comunica incerteza, eu acho que é uma coisa que a gente ainda precisa tentar melhorar, principalmente agora que a gente tem todo esse esforço de engajar com diferentes atores. Então, para continuar carregando a bandeira da ciência, a gente tem que fazer um trabalho muito melhor em mostrar que a ciência é importante, sim, mas ela não vai dar respostas exatas, a não ser que você queira saber o resultado de 2 mais 2, entendeu? O resto tem incerteza. E aí eu acho que o que ela pode ter alertado, ela alertou para coisas que a gente já tinha tido um alerta antes. Toda vez que a gente tem uma epidemia, não precisa ser uma pandemia, né? Epidemia de dengue. Tudo que a última epidemia de dengue disse para a gente, ou de zika, de chikungunya, seja lá o que for, voltou agora. O que é? As desigualdades aparecem, se iluminam, aparecem não porque elas já estão lá, mas elas se iluminam e quando você tem uma epidemia, uma pandemia. Então, assim, entre epidemia e sem epidemia, a gente continua com déficit de saneamento, com déficit de acesso à água. Então, a gente está falando disso agora, mas assim, a gente está falando disso há muito tempo.
Então, eu acho que uma das lições é que as desigualdades, elas continuam no Brasil. O Brasil é um país extremamente desigual. Então, talvez a maneira da gente começar a falar desse alerta é que é o seguinte: é impossível você imaginar um plano de governo, um plano de ações sociais que você não tenha um foco na equidade, ou seja, ações sociais que promovam a equidade, ou seja, que no futuro você acaba reduzindo essas desigualdades. Sem isso, a gente vai entrar pandemia, sair pandemia, a gente vai continuar falando das pessoas que moram em casa sem a ventilação correta, o esgoto a céu aberto, entendeu? Então, eu acho que a lição é essa, que a gente não fez o dever de casa, continua não fazendo o dever de casa. Você só muda o patógeno, mas os problemas estruturais são exatamente os mesmos e é sempre a mesma história no final. Quem tem menos sofre mais, o buraco entre os que têm e os que não têm acaba aumentando e, novamente, isso se resolve, e aí as ações, elas não estão no Ministério da Saúde, elas passam por todos os ministérios. Quando você pensa em estrutura urbana, né, não é o Ministério da Saúde que bota o cano para passar o esgoto, mas tem uma implicação em saúde pública. Então, assim, essa visão entre os setores, em que as ações têm que priorizar a equidade para você reduzir esse buraco, e na medida que você reduz esse buraco, você se torna mais forte para enfrentar esses outros desafios. Sem fazer isso, aí é inviável, a gente vai continuar contando morte, e essas mortes, elas têm uma demografia muito específica e a gente sabe exatamente qual é. Então, é um alerta que a gente já teve outras vezes. Se você ler os livros de história sobre a gripe espanhola, já estava lá, em 19, entendeu? Então, passou 100 anos e a gente continua com os mesmos alertas, porque estruturalmente a gente ainda não resolveu esses problemas. Realmente tem sempre a mesma parte da população que sofre mais e a gente continua negligenciando essa mesma população. Exatamente. Bom, Márcia, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente está ficando com o horário apertado, mas foi muito bom escutar sobre a sua trajetória e sobre o seu campo. Realmente me iluminou pessoalmente bastante. Não conhecia muito sobre o campo da demografia e agora estou realmente interessado. Bem legal, gostei bastante. Obrigada a vocês. Quem sabe a gente não recruta vocês para fazer um PhD em demografia agora. Opa! Seria ótimo. Falou, gente. Obrigada a vocês e parabéns pela iniciativa. O Esquina das Ideias tem 2 episódios novos todo mês. Os episódios estreiam sempre em sextas-feiras. Fique atento ao nosso calendário para mais informações. Acompanhe o canal pelo Spotify, YouTube, Apple Podcast ou pela sua plataforma de áudio de preferência. Siga-nos também em @EDIPodcasts, com S no final, no Twitter e Instagram, e curta a página Esquina das Ideias no Facebook para acompanhar o cronograma do canal e conteúdos exclusivos.